Quando a gente viu aquele monte de ônibus lotado, né? A gente pegou e falou assim, pô, mas e as empresas e tal, com esses ônibus lotados? Mas aqui a gente tem que fazer o meia-culpa e pensar também no outro lado, que eu não tinha pensado ontem e a gente tem que pensar. Quem reduziu a frota foi a prefeitura. E aí gerou um acúmulo de pessoas andando dentro dos ônibus aqui em São Paulo no momento de crise. Vocês pensam dessa forma também? E aquela crítica de que o motorista não pode deixar entrar mais passageiros quando tiver todo mundo sentado, como é que o senhor responderia a isso? Veja só, Datena, nós estamos lidando com uma situação atípica, né? E estamos procurando, as empresas concessionárias, todas elas, estão procurando trabalhar em absoluta sintonia com o órgão gestor, que é a SP Trans. Entretanto, né, o dimensionamento da oferta do transporte de amanhã é feito com base na demanda verificada no dia anterior. Então, por isso é que, às vezes, em uma ou outra linha, acontece um desequilíbrio entre oferta e demanda. Mas nas 1.300 linhas, né, que nós temos em São Paulo, a avaliação que tem sido feita, tanto pelo poder concedente como pelas empresas operadoras, é de que a gente está conseguindo prestar um serviço com um mínimo de qualidade. Claro que quem pode melhorar, pela emissão da ordem de serviço é a SP Trans e as empresas cabe cumprir essa ordem. Entendi. Né? Ô, Cristóvão, você acredita que... eu sei que é difícil você responder isso, mas a gente está numa fase de franqueza. Eu gostei do ministro Mandetta agora, quando respondeu francamente a Carolina. O senhor acredita que a prefeitura subestimou o número de pessoas que iria pegar ônibus e mandou reduzir demais a frota, ou não? Não, acho que não, Datena. É que está sendo muito difícil imaginarmos o que vai acontecer de um dia para o outro, né? Então, como eu já mencionei, né, hoje nós temos uma situação, a SP Trans faz a verificação dos passageiros transportados, porque quando os ônibus retornam para as garagens, eles descarregam toda a informação de quantos passageiros foram transportados, e aí a SP Trans redimensiona, quando necessário, as linhas e emite, né, a ordem de serviço para que as empresas possam cumprir no dia seguinte. Eu tenho uma reportagem agora aqui, que eu quero ver como é que foi o dia de hoje, e queria perguntar, já deixar a pergunta no ar, se a SP Trans já pediu aumento de ônibus para amanhã, porque eu acho que a prefeitura está subestimando o volume de pessoas que estão pegando ônibus. Isso eu falei para o secretário ontem aqui. Falei, eu acho que precisa de mais ônibus. É necessário que haja mais ônibus. Deixa eu ver essa reportagem aqui, porque tem gente, inclusive, preocupada em perder o emprego na área. Seria importante perguntar isso para o Cristóvão também. A reportagem é longa ou não, hein? Não tem muito tempo, hein? Então solta a reportagem até o momento que der, porque não tem muito tempo. O Jornal da Band está preparado para entrar no ar e eu quero ouvir o Cristóvão. Depois nós vamos mandar ouvir o Cristóvão, o prefeito amanhã também, ou o secretário Carano, uma outra reportagem mais ampla. Deixa eu ver a primeira reportagem aqui. No terminal Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo, as roupas das equipes de limpeza chamam a atenção e revelam que todo o cuidado é pouco. Além dos ônibus higienizados, faixas foram pintadas nas plataformas para indicar a distância que os passageiros devem ter um do outro. Mas dentro de alguns ônibus, a história é bem diferente. Alguns vão lotados por causa da redução da frota, mas nem todo mundo pode parar. A Tatiana tem medo de ser contaminada no ônibus e toma precauções. Utiliza a etiqueta, né, de não espirrar nem tossir, né, sem cobrir a mão ou o rosto, e rezar. Preocupa, né? Bastante. Mas tem que trabalhar, né? Não dá para parar. Porque a gente trabalhar na área da saúde, as pessoas estão esperando, né? Então, tem que trabalhar. Alguém tem que estar na linha de frente. Menos ônibus nas ruas também significa mais tempo de espera. Já vai fazer 22 minutos que eu estou aqui. O ônibus não passou, né? Passou ainda. Você vai chegar atrasado do trabalho ou não? Vai, chega atrasado, né? Porque a gente entra às 7, né? E até chegar em Tatuapé. A Maria teve que... E causa problema pra caramba pra todo mundo. Você viu a moça ali da área de saúde, que é importante, da linha de frente para a contenção dessa pandemia. Cristóvão, teve gente aí que falou que tá com medo de perder emprego, motorista e tal. Primeiro, há chance de perda de muitos empregos durante essa crise que ninguém sabe como vai terminar? Existe essa possibilidade ou as empresas estão fazendo o máximo possível para
dispensar menos gente? É importante que tenha muita gente da categoria ouvindo a gente agora. Não, Datena, certo? O compromisso que as empresas assumiram com o Sindicato dos Trabalhadores e com a Prefeitura é no sentido de não demitir ninguém. É verdade que com a redução do número de veículos em circulação, eventualmente nós não vamos precisar de todo o efetivo, né, que está disponível nas garagens para trabalhar. Então tem sido feita uma escala própria e de tal forma que, vamos dizer, 50% da mão de obra trabalha hoje, a outra metade trabalha no dia seguinte, mas não haverá demissão de hipótese nenhuma dos trabalhadores. Nós vamos passar essa fase. A Prefeitura está viabilizando os recursos financeiros necessários para que a gente possa suportar essa dificuldade de, mesmo com uma queda de passageiros, manter uma frota mínima em circulação, atendendo a população e procurando manter um nível de serviço mínimo adequado, né? Você viu que às vezes as partidas têm demorado um pouco dos terminais, mas os ônibus estão sendo higienizados antes da partida. Então isso faz com que o intervalo entre um ônibus e outro possa eventualmente ficar maior. Mas mesmo com esse intervalo, parece que há... com as partidas e com o número de viagens determinado pelo poder concedente. Mesmo com essa limpeza, há um atraso considerável. É isso porque tem menos ônibus. A SPTrans solicitou mais ônibus para rodar a partir da semana que vem, porque amanhã é sábado. Solicitou um aumento na frota para rodar a partir da semana que vem ou não? Porque a gente vai entrar na fase mais difícil da doença e o prefeito Bruno Covas, ele anda no mesmo passo do governador Dória, porque os dois pensam do mesmo jeito. Ele manda na cidade, com certeza tem personalidade, o Dória manda no estado, mas eles pensam que a partir de agora, daqui a 2 semanas, de hoje a 2 semanas, como disse o Mandetta, é o período crítico que nós temos e tem que ter menor circulação possível. A SPTrans solicitou a vocês maior número de ônibus para circular a partir de segunda-feira ou não? Sim, tem solicitado, Datena, sistematicamente. Cada dia, né, como eu já mencionei, a SPTrans solicita um aumento, né, de número de veículos numa ou noutra linha, para poder fazer o atendimento necessário, né? Agora, como eu já disse, certo, nós temos com metade da frota parada nas garagens, então não é por falta de veículo, certo, que a população não será bem atendida. Tem que pedir para usar o veículo. Se a SPTrans determinar, nós botamos a frota inteira para rodar. Entendi. Eu não sei se isso vai ser feito, mas já pediram mais veículos. Eu não sei se isso vai ser feito porque eles estão querendo fechar, principalmente agora, nessas 2 próximas semanas. Mas aí o dono da empresa de ônibus não tem nada a ver, porque se não pediu mais ônibus, como é que vai rodar? O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Tudo que não pode acontecer é isso aqui que o Mandetta disse. Uma sugestão à prefeitura, né? Se não resolver essa situação, porque teria que resolver... será que as pessoas com máscara aí dentro do ônibus não andariam melhor? Não sei, não sei. O melhor é evitar isso aqui. Tem como evitar, no seu ponto de vista, uma pergunta em 2 já, que nós já estamos no limite aqui, Cristóvão. Tem como evitar esses ônibus cheios se você aumentar a frota e maior quantidade de ônibus numa mesma linha, com menos espaço de tempo, com menos tempo de espera, e determinar ao motorista que não entre mais pessoas quando tiver todo mundo sentado? E quem sabe, porque o transporte coletivo aqui em São Paulo, não é em São Paulo, no Brasil é assim mesmo. Normalmente fora de crise é cheio de gente dentro dos ônibus. É possível que a gente possa encontrar uma equação e sair dessa crise melhor do que a gente entrou e lá para frente, quando tiver passado esse coronavírus, o transporte ser mais viável, com todo mundo sentado e de repente dar tudo certo e mudar essa coisa de carregar muita gente dentro de um ônibus como se fosse gado? É possível que a gente saia melhor do outro lado da crise, Cristóvão? Olha, Datena, sendo muito objetivo, nós estamos iniciando um novo contrato de concessão. E esse contrato é bem diferente daquele que nós tínhamos anteriormente. Esse contrato agora, as empresas são remuneradas por colocar o veículo à disposição da operação, por cumprir viagens, por cumprir partidas. Portanto, o passageiro é apenas uma referência
para a remuneração das empresas. Isso significa que, do ponto de vista das empresas, quanto mais veículos a gente puder colocar à disposição da população, certo? Mais, certo? A remuneração, vai aumentar a remuneração. Então, não vejo problema... Independe do número de passageiros dentro do ônibus, não precisa ter ônibus lotado. Então, isso é uma questão que a gente pode ir dimensionando rapidamente, fazendo os estudos aí de demanda, como eu também já falei hoje, tá? Né, do que vem acontecendo ao longo da semana e projetar a oferta da semana seguinte, levando em conta, por exemplo, que nós vamos trabalhar com aquilo que a gente costuma dizer que é lotação de banco, ou seja, todo mundo sentado, fecha a porta, sai, mas tem que outro veículo estar à disposição, porque senão você forma uma fila muito grande nos pontos ou nos terminais, e isso não é desejável, né? Então, resumidamente, nós temos condição de melhorar o atendimento, sem dúvida, mas estamos sempre trabalhando junto com o poder concedente para, em parceria, buscar as soluções de todos os problemas que estão apresentando aí no sistema de transporte por ônibus da cidade de São Paulo. Tomara que dê certo, principalmente porque as 2 semanas seguintes serão cruciais para controlar essa pandemia. Faltou alguma coisa, Cristóvão? Não, se faltou, a gente volta a falar delas depois, Atena. Estamos sempre à sua disposição. Vou pedir para fazer uma reportagem com o prefeito, com o secretário e com os senhores também, tá bom? Sempre bom ouvir todos os lados. E o nosso objetivo aqui é ajudar a população, para que a população não ande desse jeito dentro dos ônibus. Isso não é possível, tá certo que a demanda, como ela foi reduzida, a prefeitura resolveu pedir menos ônibus, mas não está dando certo. Vai ter que aumentar a frota. Se continuar assim... Só para te dar um número, hein? A queda da demanda foi de 70% e nós reduzimos só 50% da frota. Entendi. Então você vê que não houve uma proporcionalidade, né? Uma correlação exata. Reduziu 70% da demanda, reduz 70% da frota. Não. Mas, como nós já comentamos hoje, há problemas sim aqui e acolá. E a gente tem que resolver esses problemas porque a população tem que ter a melhor qualidade de serviço possível. Principalmente agora. Um abraço grande, Cristóvão. Obrigado.